Olá, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Anatomia e Fisiologia Humana. Eu vou enviar esse material para vocês, aula 6. E antes de começar, eu só quero passar para vocês que o e-mail de dúvidas, o e-mail para envio de atividades, é esse que segue nessa aula agora. prof.guilhermemenezes.teorema@gmail.com. O outro e-mail que estava nos outros slides, eu não estou tendo acesso a ele, então a gente mudou para esse e-mail agora. Vocês podem mandar os exercícios realizados e dúvidas, se necessário, para esse e-mail, tá bom? Então vamos, nessa aula de hoje, dar início ao sistema neurológico ou sistema nervoso. Vamos, na primeira parte, falar da anatomia e fisiologia desse sistema neurológico e, numa segunda parte, falar do sistema, da parte de patologia do sistema neurológico. Essa primeira aula será dividida em dois vídeos, para não ficar muito extenso. Tá bom? Vamos começar com a função, anatomia e fisiologia, né, do sistema neurológico. A função do sistema neurológico é controlar todas as atividades motoras, sensoriais, autonômicas, cognitivas e comportamentais do nosso organismo. O sistema nervoso ele é dividido da seguinte maneira: em sistema nervoso central, que a gente usa a sigla SNC, que é dividido em encéfalo e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, SNP. E no sistema nervoso periférico nós temos mais duas divisões: o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Sendo que no sistema nervoso periférico autônomo nós temos mais duas divisões, em sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Essa divisão é importante, principalmente para entender quais partes do organismo está presente em cada sistema nervoso, no central e periférico principalmente. Pensando aqui já no início, a gente vai considerar que a parte encefálica, cérebro, cerebelo, medula espinhal, tudo vai estar relacionado ao sistema nervoso central. A parte periférica já vai estar mais relacionada aos nervos neurológicos. Por isso, sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. Esse autônomo nós temos ainda dois, simpático e parasimpático. A gente vai ver mais à frente como eles se relacionam. O sistema nervoso central divide-se em encéfalo e medula. O encéfalo corresponde ao telencéfalo, que são os hemisférios cerebrais, diencéfalo, que é o tálamo e o hipotálamo, cerebelo e tronco cefálico, que se divide em bulbo, situado caudalmente, mesencéfalo, situado craniamente, e ponte, situada entre ambos. Nós vamos ver essas partes nas imagens mais à frente. Então, o sistema nervoso central, encéfalo e medula. E o encéfalo que é o que corresponde a todas essas partes que a gente citou aqui. Célula se compõe o sistema nervoso, principalmente neurônio. Nós temos que entender muito bem o neurônio. O neurônio ele é dividido em três partes principais: o corpo, o axônio e o terminal do axônio. Dentro dessas partes, nós temos algumas características. O corpo ele tem terminações que a gente vai chamar de dendritos, que vão se ligar com o terminal do axônio de outros neurônios. O axônio é onde caminha a resposta nervosa. É o sentido da propagação que sai do corpo e vai para o terminal do axônio, passa por todo esse axônio, que é onde vai passar a transmissão neurológica. Esse axônio ele é envolto por uma bainha de mielina e por nódulos de Ranvier. E ao final desse axônio, ele é dividido em duas partes, ele tem uma bifurcação no final, onde nós ainda vamos ter um terminal de transmissão,
que é o terminal do axônio. Esse terminal do axônio ele vai se comunicar com os dendritos do neurônio seguinte. Os neurônios eles são ligados um atrás do outro nessa ordem, seguindo esse sentido de propagação do corpo para o terminal do axônio. Por quê? O terminal do axônio é o que se comunica com os dendritos do corpo. Toda essa comunicação ela é feita por neurotransmissores, que nós vamos ver ao longo dessa aula. Aqui nós podemos ver uma imagem aproximada ao real do que seriam essas terminações e essas partes em vermelho, o que seria a propagação química entre um neurônio e o outro, entre o terminal do axônio com os dendritos do outro neurônio. O neurônio é a unidade funcional básica, processo da informação e condução de impulsos nervosos. O neurônio é constituído por corpo celular. Dentro desse corpo nós temos algumas organelas comuns a outras células, como retículo endoplasmático, mitocôndria, complexo de Golgi, núcleo e nucleolo, e outras substâncias, como os corpos de Nice e, em cada extremidade do corpo, os dendritos, que são os responsáveis pela comunicação. Ao final do corpo do neurônio, começa a se constituir microtúbulos e neurofilamentos. Esse microtúbulos e neurofilamento é que vai dar origem ao axônio, levando até o final do neurônio. O corpo celular ele é um centro do tráfego dos impulsos nervosos. Ele sintetiza a maioria das moléculas celulares necessárias para o funcionamento de um neurônio e contém um núcleo circundado pelo citoplasma, que inclui as organelas típicas. Olhem aqui como que é o ligamento de um neurônio no outro. Eles não se ligam diretamente, eles se aproximam para que tenha a transmissão sináptica entre um e outro. Aqui nós podemos ver um neurônio sempre com um sentido de propagação igual o do outro. Do corpo, percorrendo o axônio até os terminais do axônio, entrando em contato com os dendritos de outro neurônio e assim seguindo um neurônio após o outro, para poder a gente fazer a nossa transmissão sináptica, o nosso impulso nervoso passar pelos neurônios. Nesse mesmo slide que a gente já consegue ver no corpo o núcleo, o nucleolo, em cada extremidade do corpo do neurônio os dendritos, e aqui a gente já consegue ver melhor, envolvendo o axônio, os nódulos de Ranvier e as células de Schwann, que as células de Schwann são os componentes aí da bainha de mielina também. Esse envoltório do axônio funciona como um revestimento, tanto para proteção desse microfilamento, quanto também para caracterização do tipo de impulso que vai ser passado de um neurônio ao outro. Como o impulso tem que sair do corpo do neurônio e ser transmitido pelo axônio, a bainha de mielina, essas estruturas de nódulo de Ranvier, célula de Schwann, todas elas vão ser responsáveis por uma resposta neurológica mais eficaz, mais efetiva e mais rápida. Esse envoltório, esse envolvimento do axônio por essas substâncias, ele protege e melhora a propagação do impulso nervoso, como a gente vai ver depois nos tipos de propagação de impulso nervoso. Então isso é muito importante. Os dendritos que estão localizados no corpo do neurônio, eles são prolongamentos numerosos. Recebe os estímulos do meio ambiente de células epiteliais sensoriais ou de outros neurônios. Por isso que ele fica ali solto, ele não tem a ligação, porque ele vai receber os estímulos que vão ser provenientes de outras células que vão mandar mensagens para ele transmitir esse impulso para o corpo, para ele transmitir esse impulso para o axônio até o terminal do axônio, que são terminações de transmissão,
para ele poder propagar esse impulso para outro neurônio e seguir com a mensagem necessária para o sistema neurológico. Aqui nós podemos ver uma terminação do axônio e um dendrito do neurônio seguinte. É isso que acontece na transmissão sináptica de um neurônio para o outro. A terminação do axônio ela vai ter neurotransmissores que vão ser liberadas para poder serem reconhecidas pelos dendritos do neurônio seguinte. Esses neurotransmissores liberados na terminação do axônio, quando eles caem na corrente sanguínea, na fenda sináptica, que é esse espaço que tem entre uma terminação do axônio e um dendrito, chamado de fenda sináptica, ele vai lançar mediadores que vão continuar a propagação do impulso. Então, essa comunicação entre um neurônio e outro é feita pela terminação do axônio com o dendrito do neurônio seguinte, tá bom? Porque é o dendrito que vai pegar essa informação e vai mandar para o corpo para poder seguir. Lembrem sempre, o sentido de propagação é do corpo para o terminal do axônio. Vai percorrer o sentido saindo dendrito, corpo, axônio, terminal do axônio, próximo neurônio. Ou a célula que for responsável por receber o impulso nervoso. Nós temos uma propagação pelo axônio. Essa resposta ela é feita diretamente pelo axônio através de respostas químicas e também elétricas. O axônio ele é composto pelas células de Schwann, pelos nódulos de Ranvier e essas células de Schwann são as próprias bainhas de mielina, né? Que vão revestir esse axônio do neurônio. Nós temos uma polarização e despolarização nos nódulos de Ranvier. Toda vez que a gente tiver esse potencial de ação, uma transmissão de um neurônio para o outro, esse impulso que se propaga pelo axônio, ele vai ser propagado através desses nódulos de Ranvier. E para isso a gente tem cargas elétricas. Isso é importante no caso da enfermagem para entender que também algumas questões de potencial elétrico estão relacionadas ao sistema nervoso. Essa polarização e despolarização é um estudo mais aprofundado da fisiologia, que nesse caso nosso ele não vai ser tão aprofundado. Quando vocês tiverem matérias relacionadas ao sistema nervoso, pode vir alguma informação a mais, mas é importante vocês saberem que os nódulos de Ranvier, que é essa região própria do axônio, ela sofre polarização e despolarização para poder transmitir o potencial de ação ou o impulso neurológico. O axônio é uma projeção única e longa. Ela leva impulsos a partir do corpo celular para outras células nervosas, musculares e glandulares. Por que ela pode levar para outras células musculares e glandulares? Porque pode ser o último neurônio que já está levando a mensagem direto para o músculo, por exemplo. O músculo precisa fazer contração. Então é mandada uma mensagem para o cérebro, ele propaga esse impulso nervoso de fazer contração muscular. Essa contração, esse impulso vai passar de um neurônio para o outro, do corpo, axônio, terminal do axônio, dendritos, corpo, axônio, terminal do axônio, e quando ele chegar no músculo que tem que ser contraído, do terminal do axônio já vai ser enviado direto para o músculo. Por isso que o axônio pode se ligar tanto a outros neurônios quanto a outras células nervosas, musculares ou glandulares. A maioria é revestida por uma bainha de mielina, que são os axônios mielínicos, compostos de lipídios e proteínas, que isolam o axônio e aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso. Essa bainha de mielina é o que a gente fala que é o revestimento do axônio, tanto para proteger e isolar o axônio, quanto para aumentar essa velocidade da propagação do impulso nervoso. Porque se nós não tivéssemos a bainha de mielina,
essa propagação de impulso ia correr lentamente em todos os axônios. Ia demorar muito mais para a gente poder ter uma resposta neurológica, o que não é interessante para o nosso organismo. Nós temos células da glia, ou neuróglia, como alguns livros, alguns autores chamam, que são os astrócitos, os oligodendrócitos, e que vão fazer parte desse revestimento do axônio. São células importantes que fazem parte dessa junção de células que compõem o sistema nervoso. Aqui a gente vê novamente nesse neurônio o núcleo, o neurônio propriamente dito, os dendritos, o axônio terminal do axônio. E no axônio nós temos algumas células que vão se ligar a ele, como os astrócitos e os oligodendrócitos. Nós vamos ver essas funções. Essas células, elas não geram nem propagam potencial de ação. Elas se multiplicam para preencher espaços antes ocupados pelos neurônios, para poder dar firmeza, dar sustentação a esses neurônios quando é necessário preencher alguns espaços. Nós temos células ependimais, oligodendrócitos, astrócitos, micróglia e células de Schwann. Todas essas fazem parte dessa composição adicional ao neurônio, que fazem parte que vão fazer parte do sistema nervoso. Os astrócitos, eles participam da manutenção do ambiente adequado para a geração de potencial de ação. Os oligodendrócitos produzem a bainha de mielina e sustentam os neurônios. A micróglia participam da defesa do sistema nervoso. São um tipo especializado de macrófago, cuja função é fagocitar dendritos e restos celulares presentes no tecido nervoso. Então a micróglia ela vai funcionar como um serviço de limpeza, como a gente já viu em sistema imunológico. O macrófago ele fagocita aquilo que precisa ser limpo, ser retirado, que não tem mais função no organismo. E a micróglia é o macrófago do sistema nervoso. É ela que vai retirar resíduos de células neuronais no nosso organismo, para poder fazer uma limpeza do sistema nervoso. As células ependimais formam líquido cerebroespinal, que é o que a gente chama de LCS. As células de Schwann são células que se enrolam dezenas de vezes em torno do axônio e formam uma capa membranosa chamada de bainha de mielina. Também participam da regeneração dos axônios. Essas células de Schwann são as células que vão ser formadas a partir dos oligodendrócitos, que vão dar essa função de revestimento do axônio. Aqui a gente consegue ver as sinapses, né, de um neurônio para o outro e algumas células que compõem. Como os neurônios são células muito pequenas, essas outras células elas dão função e ocupam espaço. Uma função importante também é a nutrição desses espaços. Por isso que os astrócitos eles muitas vezes estão ligados aos vasos sanguíneos e ligados aos neurônios. E aqui a gente também consegue ver um oligodendrócito que se liga de um neurônio ao outro, formando essa bainha de mielina e as células de Schwann, para a gente ter o revestimento do axônio. Todas essas estruturas dão estabilidade, dão forma ao sistema nervoso, porque senão a gente não teria, um neurônio poderia encostar no outro, uma transmissão sináptica poderia se interferir em outra, potencial de ação de um axônio poderia interferir no potencial de ação de outro axônio, já que as mensagens elas são todas recebidas de forma constante e concomitante, então pode haver alguma função relacionada ao contato de um neurônio com o outro que iria impedir a propagação da resposta. Então é por isso que todas essas células que compõem o sistema nervoso, eles trabalham ocupando esse espaço
e mantendo as células em seu local devido. Se a gente voltar, aqui, deixa eu voltar um pouquinho só para vocês poderem ver. Olhem aqui o oligodendrócito, que ele está fazendo, esse de azul, ele faz a bainha de mielina, que é as células de Schwann, que vão se enrolar, né? E ele prende aqui na bainha de mielina e se tiver o outro neurônio aqui em cima, esses outros filamentos dele vai se ligar a outro neurônio, dando essa sustentação de um neurônio para o outro, que é muito importante. O astrócito que a gente viu aqui, ele já se comunica, inclusive com a corrente sanguínea, que é um importante nutriente aqui para o nosso sistema nervoso também. Então, todas elas são importantíssimas e muito funcionais. Aqui a gente vê que o terminal do neurônio está se ligando a uma junção neuromuscular. Está se ligando a uma fibra muscular. Nessa junção neuromuscular se propaga os neurotransmissores que são necessários para poder enviar a mensagem que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso quer direto para aquela fibra muscular. Por exemplo, o músculo precisa ser contraído. Então, a mensagem é mandada de contração. Quando ela chega ali no finalzinho e essa junção neuromuscular propaga a mensagem, o músculo vai se contrair. Se precisa relaxar, propaga a mensagem e o músculo relaxa. Importante sempre lembrar, o potencial de ação acontece dos dendritos para o corpo, passando pelo axônio, chegando até os terminais do axônio, que vão se ligar a outras células nervosas, outro neurônio ou células musculares ou ganglionares. Nesse caso aqui é um exemplo de junção do neurônio com o músculo, junção neuromuscular, a gente está ligando o neurônio com uma fibra muscular para poder dar a ele a mensagem necessária para poder ter a sua ação. Nós temos duas substâncias no sistema nervoso, uma substância chamada de substância branca e uma de substância cinzenta, como a gente também pode perceber aqui nesse recorte de uma peça anatômica do cérebro. A substância branca são os axônios mielínicos e amielínicos, ou seja, todos os axônios que têm tanto a mielina quanto não tiver a mielina, eles formam a substância branca, porque eles têm uma aparência esbranquiçada. Os axônios têm aparência esbranquiçada. E a substância cinza são corpos celulares, dendritos, axônios, amielínicos e terminais axônicos dos neurônios com a neuróglia e os tecidos de sustentação. Ou seja, as outras células que vão dar função ao sistema nervoso são a substância cinzenta ou substância cinza. Só uma questão de classificação mesmo, que vocês vão, às vezes, ver em algum artigo que relacionando substância branca e substância cinza. Como a gente pode ver aqui, substância cinza mais presente nas extremidades, substância branca mais medial, está mais no meio da composição dos espaços cerebrais e também da medula óssea. Nós temos aqui mostrando os hemisférios cerebrais, a massa cinzenta na parte mais externa e a massa branca na parte mais interna, só para questões de orientação mesmo anatômica para vocês entenderem. Esse potencial de ação ele é químico. Eu preciso só que vocês entendam que para ocorrer o potencial de ação nós precisamos de algumas substâncias químicas, como sódio, potássio e algumas vezes também cálcio e outros íons. Acontece a entrada de substâncias químicas dentro do neurônio para a gente poder ter o potencial de ação e esse impulso nervoso passar pelo neurônio. É importante que essa ação de potencial de ação ela acontece no axônio. E para vocês aqui hoje é importante vocês entenderem só que, como ela acontece por mediadores químicos, nós temos íons químicos presentes nessa reação, principalmente o sódio e o potássio. Tá bom? Nós temos dois tipos de condução desse impulso químico nervoso pelo axônio. Lembrem que a bainha de mielina
protege, além de proteger o axônio, ela é responsável por fazer a propagação do impulso nervoso ser mais rápido. Quando nós temos uma condução chamada de contínua, não se engane, essa condução contínua ela não é mais rápida. Pelo contrário, a condução contínua é mais lenta. O impulso passa por toda a extensão do axônio. Ocorre em neurônios sem bainha de mielina e é mais lenta. Alguns neurônios podem não possuir fisiologicamente a bainha de mielina e são necessários impulsos mais lentos. Outros neurônios sofrem lesões e essas lesões da bainha de mielina, quando ela é alterada e destruída, principalmente destruída, a gente vai ter em neurônios que precisariam ter uma condução mais rápida, uma condução lenta e se torna uma patologia. Essa constituição da bainha de mielina ela é importante porque faz com que o impulso não passe por todo o axônio. Quando o impulso passa por todo o axônio, a mensagem passa pelo axônio de forma lenta. Mesmo que alguns neurônios precisam fazer essa condução mais lenta, nós, na maioria das vezes, precisamos da bainha de mielina para conduções mais rápidas para poder ter uma resposta neurológica e depois uma resposta fisiológica mais rápida. Nesse primeiro caso, se nós temos uma condução contínua, nós vamos ter uma condução realizada em um axônio sem bainha de mielina e essa condução é lenta. Essa propagação, esse impulso passa de forma lenta. Quando ocorre em neurônio que não tem bainha de mielina, isso é normal. O neurônio já não tem a bainha de mielina, fisiologicamente precisa propagar o impulso de forma lenta. Ok. Quando ocorre em um neurônio que necessitava da bainha de mielina, mas ela perdeu essa bainha de mielina por processos degenerativos, patológicos, esse impulso que deveria acontecer de forma rápida acontece de forma lenta. Isso é prejudicial, isso é patológico. Olha como que é o outro tipo de condução. A gente chama ele de saltatória. Ocorre em neurônios com bainha de mielina. A despolarização da membrana apenas nos nódulos de Ranvier e é mais rápida. Por isso que é importante entender que alguns mecanismos químicos e elétricos de despolarização e polarização, de entrada e saída de íons como sódio e potássio no axônio, vão dar a função desse impulso. Quando a gente faz o impulso de forma contínua, ele vai mais lento, porque ele tem que se propagar em todo o canal do axônio. Ele não pula, ele passa. Quando nós temos uma condução saltatória que propaga o impulso de forma mais rápida, o impulso, a despolarização, a reação química de entrada de íons, ela não ocorre em todo o corpo do axônio. Ela não ocorre em todo o tamanho do axônio. Ela ocorre apenas nos nódulos de Ranvier que não tem mielina. Por isso essa imagem aqui ela é bem ilustrativa. Essa parte mais grossinha que vocês estão vendo, no tom rosa, ela é a bainha de mielina. Esses pontinhos vermelhos são os nódulos de Ranvier. Tudo isso é o axônio. Quando o impulso, o tipo de condução é saltatória, a bainha de mielina faz com que esse impulso passe mais rápido. Ele vai pulando, o impulso pula de nódulo de Ranvier em nódulo de Ranvier, passa muito rápido. Isso acontece num neurônio normal que precisa da bainha de mielina e a bainha de mielina está intacta, sem nenhum processo degenerativo. Isso é muito importante para que a gente tenha respostas e tenha uma condução neurológica rápida e eficiente e eficaz. A transmissão sináptica, ela acontece por sinapses, que são zonas de contato entre dois neurônios ou entre neurônios e efetores.
A fenda sináptica é o espaço entre neurônios preenchido pelo líquido intersticial. O neurônio pré-simpático transmite o estímulo e o neurônio pós-simpático recebe o estímulo. Essas sinapses só para vocês entenderem, as sinapses são as zonas de contato entre, por exemplo, o neurônio e a fibra muscular. Ali a gente tem sinapses. A fenda sináptica é espaço apenas entre os neurônios. Ou seja, entre o neurônio, entre o terminal do axônio de um neurônio e os dendritos do próximo neurônio, nós temos um líquido intersticial e um espaço. Esse espaço é chamado de fenda sináptica. É onde vão cair os nossos neurotransmissores para propagar a informação necessária. O neurônio que está transmitindo a mensagem, ou seja, que está lá o primeiro neurônio que está passando a mensagem dos dendritos, corpo, axônio e terminações do axônio, são os neurônios pré-sinápticos. Quem recebe o estímulo é o neurônio pós-sináptico. Esse estímulo ele é passado de um neurônio para o outro por essa fenda sináptica, esse espaço entre um neurônio e outro, sempre mediado por neurotransmissores que nós vamos ver na próxima aula. Aqui nós temos um exemplo da sinapse química de neurotransmissão. Aqui nós temos um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico, nessa parte de terminação do axônio, está enviando a terminação nervosa através de neurotransmissores para a fenda sináptica e receptores dos dendritos do neurônio pós-sináptico vai receber essa informação do neurônio pré-sináptico. Recebendo essa informação ela é transmitida de um neurônio para o outro através de uma substância muito importante chamada de neurotransmissores. Esses neurotransmissores nós vamos ver na próxima aula. A parte do sistema nervoso, sistema neurológico, ela é complexa, mas ela precisa ter algumas informações para vocês da área de enfermagem que precisam ficar bem gravadas. Essas informações que foram dadas aqui é um resumo daquilo que a gente precisa entender. Entender como é, antes de entender a anatomia do cérebro, ponte, bulbo, medula, o que faz o sistema nervoso simpático e parasimpático. Antes de tudo isso, vocês precisam entender que a unidade funcional do sistema nervoso é o neurônio. E entender bem quais são as partes do neurônio. Dendritos, corpo do neurônio, axônio e terminações do axônio. Entender que as terminações do axônio se comunicam com os dendritos do neurônio pós-sináptico através de uma fenda sináptica. E nessa fenda sináptica, neurotransmissores fazem a comunicação entre um neurônio e outro. Entender os dois tipos de condução do impulso nervoso. Entender que o axônio ele pode ou não ser envolto por uma bainha de mielina, são as células de Schwann, e que num tipo de impulso saltatório nós temos a transmissão do impulso nervoso pelo neurônio de forma mais rápida, porque o impulso salta pelos nódulos de Ranvier, deixando o espaço que está do axônio que está envolto pela mielina sem participar dessa propagação. Por isso a propagação é mais rápida, porque apenas nos nódulos a mensagem é passada. Então essas informações básicas de neurônio precisam ser bem entendidas para a gente poder ter no passar do curso e principalmente na vida profissional, entender algumas patologias, entender o uso de alguns medicamentos e entender quais as funções desse neurônio aí. Então é importante essa primeira parte, é a parte neuronal. Na próxima aula a gente já começa com os neurotransmissores e dá prosseguimento com a anatomia básica do sistema nervoso. Então, até a próxima aula, gente.